Beleza, agora tá gravando. Bom, então aqui essa é a definição do John Keller, do MIT, que a ciência de dados abrange um conjunto de princípios, definições de problemas, algoritmos e processos para extrair padrões não óbvios e úteis de grandes conjuntos de dados. Então está relacionado com a parte de mineração de dados e muito também com o aprendizado de máquina. Porém tem um escopo bem mais amplo e a ciência de dados é aplicado em diferentes áreas. Então, antes de partir para o projeto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira todo mundo aqui já sabe programar? Se tiver alguém que ainda não programa, também não tem problema, a gente aprende do mesmo jeito. Mas, só para ter uma noção, falem aí no chat. Beleza. Legal. Massa, então a Bom, galera massa. sabe. Então, beleza, acho que vai ser tranquilo. E outra pergunta, todo mundo aqui é do IC? Tem alguém que não é do IC aqui? Acho que geral é do IC. Creio que Ninguém sim. falou, então é todo mundo do IC. Alguns são caras conhecidos aí, o Felipe, Alguns aí eu tem já seu o conheço. Luiz também. Então, beleza. Bom, o que a gente tem para hoje é o seguinte: nós preparamos um projeto de ciência de dados com a base de dados de aluguéis de imóveis e nós vamos mostrar o passo a passo da condução de um projeto, seguindo basicamente esse padrão de condução que a gente vai explicar. E no final, quando a gente terminar de apresentar o nosso projeto, vai ter uma atividade para vocês para elaborar o seu próprio projeto de uma forma um pouco diferente do nosso, certo? Que aí vocês vão observar como a gente fez, né, como foi o nosso código, e a partir disso vão elaborar o de vocês. Então, o principal padrão para conduzir um projeto de ciência de dados é esse aí que vocês estão vendo. Inicialmente, temos o entendimento do desafio, né, qual o problema que iremos tratar, o entendimento da área e da empresa, que é muito importante. Se você tem um projeto de ciência de dados na área da saúde, você vai ter que ter uma noção dessa área também, do que se trata. E a partir desses dois passos de entendimento, a gente vai para a parte de extrair e obter os dados, onde a gente vai ler o dataset e em seguida a gente vai passar a tratar esses dados, que já é a fase 4, que é o ajuste de dados. Tratados os dados, resolvendo problemas de duplicações, entre outros, a gente parte para a análise exploratória. O que é a análise exploratória? Nós vamos pegar variáveis da base de dados, colunas, vamos plotar diferentes gráficos com ele para tirar conclusões iniciais a partir dos dados. E dada a análise exploratória, nós vamos conhecer a nossa base de dados, vamos entender bem do que ela se trata, os tipos de dados que ela trata, para a partir disso ir para a fase mais importante, uma das mais importantes, que é a modelagem, que é aí que entra a parte de IA, onde a gente vai desenvolver um modelo de machine learning, né? Nós podemos aplicar diversos algoritmos e encontrar o melhor para realizar algum tipo de predição. E, por fim, o mais importante, na verdade, é a interpretação dos resultados. Então, de que forma tudo que você desenvolveu ao longo do projeto vai ser útil para a empresa ou para a área para onde você está desenvolvendo. Então, beleza. Basicamente, isso aí é a condução de um projeto de ciência de dados. Eu vou mudar a tela aqui. Beleza. Eu quero que vocês todos aí abram o Google Colab, certo? Vocês podem ir pelo Drive mesmo e criar lá, onde na parte que vocês criam documentos Google, slides e tal, vocês criam um Google Colab. E aí, a partir dele, a gente vai poder estar desenvolvendo em Python o nosso projeto de ciência de dados. Mostra aí como é que chega, né, Miller? Beleza, eu vou mostrar aqui. Fica mais fácil para vocês. Deixa eu abrir o Drive. Pronto, beleza. Vocês chegam aqui no Drive, colocam para criar um novo. Aqui em mais vão ter algumas opções, entre elas o Google Collaboratory, que é a ferramenta que a gente vai utilizar.
Aí, beleza, a partir disso ele vai criar um projeto e, inicialmente, né, como a gente vai lidar com base de dados, vocês vêm aqui nesse botão, arquivos, e tem outro botão aqui em cima, é a primeira opção, onde você vai importar um arquivo do seu computador, um arquivo temporário. Então, vocês baixam aí a base de dados, eu disponibilizei, tá aí no Classroom, que é a base de dados Houses to Rent V2, que está em formato CSV. Vocês vão baixar a base de dados e importá-la. E, no caso, essa importação ela é temporária. Quando você fecha o projeto, né, no caso você desloga, for entrar de novo, você tem que importar novamente o arquivo. Então, beleza. Tá todo mundo aí com o Colab aberto? Se não tiver, eu dou uns minutinhos para vocês irem preparando o ambiente. Se alguém tiver dúvida também pode colocar aí no chat ou falar no microfone aí, que a gente tá respondendo, né? Tô de olho aí. Beleza, se tiver alguém que ainda não tá com o ambiente pronto, fala aí, que aí acho que é mais fácil, né? Se ninguém falar, a gente já sabe que já tá tudo certo. Beleza, beleza. Luiz Guilherme e Eduardo Henrique. Assim que tiver certinho, falem aí, que é bom já deixar todo mundo acompanhando no mesmo ritmo aí nessa parte inicial. Beleza. Valeu. Valeu. Bom, inicialmente, antes de importar a nossa base de dados e começar a analisar, plotar gráficos, temos que saber quais pacotes, bibliotecas queríamos utilizar. A biblioteca base padrão do Python para essa parte de manipulação de dados que todo mundo utiliza é o Pandas. Então a gente pode estar dando um import Pandas, colocar a nomenclatura dele como PD, que é o padrão que normalmente usam. Aí vocês vão clicar aqui nesse play e ele vai executar a célula. Com isso ele fez a importação com sucesso da biblioteca Pandas. Bom, beleza, a gente tem a biblioteca Pandas, nela temos diversas funcionalidades, métodos para analisar dados e manipular. E o primeiro que iremos executar é para criar um data frame a partir da leitura do nosso arquivo CSV. Então a gente tem uma variável que eu coloquei o nome como df, de data frame, que vai receber pandas, certo? Que é a nomenclatura pd, pandas.readCSV. E aqui vamos colocar o arquivo, que é o arquivo houses.csv. Beleza, e eu vou colocar aqui o df para ele já rodar. Beleza. Beleza, a gente leu aqui o CSV, foi salvo no data frame, e a gente vê aqui que tem 10.692 linhas e 13 colunas. Aí, beleza. É uma base de dados de aluguéis, né? Como eu já falei, aluguéis de imóveis. E a gente tem algumas colunas aqui, como cidade, né? Que já dá para imaginar, né? Onde a localização desse imóvel, a área, que deve ser em metros quadrados, provavelmente, quantidade de quartos, banheiros, espaços para estacionar, quantos andares. Esse animal aqui, a gente tem accept, not accept, então deve ser esse apartamento, esse imóvel, aceita ou não animais de estimação. Esse daqui furniture no caso, se é mobiliado ou não. Então ele vai ter os que são mobiliados e os que não são. E aqui a gente tem alguns valores. Deixa eu só passar isso aqui para cá. Alguns valores. Esse aqui é a taxa da associação, acho, do condomínio. Do condomínio, né? É do condomínio. Esse aqui é o valor do aluguel. Taxa de propriedade. E esse aqui é seguro contra incêndio, né? Prevenção de incêndio. E o total é a soma desses valores. No caso, é o valor total que você vai pagar caso alugue esse imóvel. No mês, né? Por mês. Então é o total por mês. Então, beleza.
Tem uma forma mais simples de visualizar isso? Tem sim. Porque aqui ele está mostrando de forma resumida a base de dados toda. Então a gente pode estar dando o comando df.head e aí ele vai pegar só os 5 primeiros. Assim como a gente também pode rodar o comando df.tail e aí ele pega os 5 últimos. Ah, mas são só os 5? Não, vocês podem pegar quantos quiserem. Então se eu quiser eu posso dar um head 15 e ele vai pegar os 15 primeiros resultados daqui da base de dados. Então, beleza, a gente sabe do que se trata, temos uma noção do que está em cada coluna, mas Isso. Agora, se a gente tivesse, por exemplo, muitas colunas, sei lá, umas 50 colunas, como é que a gente ia visualizar isso fácil aí? aí beleza. Caso a gente tenha muitas colunas, a gente tem o comando df.columns e aí ele vai mostrar aqui, né, de uma forma mais resumida, todas as colunas presentes na nossa base de dados. E outro comando muito útil, que é recomendável rodar ele, é o df.info. E aí essa função info, ele vai mostrar o tipo de dado de cada coluna, se é nula ou não nula. E aí vocês já vão ver que tem 9 colunas que são de inteiro e 4 objetos. Os objetos são cidade, andares, animal e esse que é do mobiliado ou não. Aí beleza. Vamos explorar um pouco mais esses objetos, certo? Porque como são somente 4 objetos, vamos ver se está tudo certinho mesmo, porque às vezes pode ter duas strings iguais, só que uma tem um caractere maiúsculo ou minúsculo a mais, algo do tipo. Então é bom a gente estar também visualizando isso aí. Então a gente vai rodar o comando df e aí a gente coloca a coluna. Quais são as colunas aqui? City.unique. Aí beleza, aqui nós temos algumas cidades: São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas e Belo Horizonte. A Beleza, gente vê que não é muito diversificado, né? A gente só tem é, preço de 5 cidades aí. exatamente. E também não tem nada errado aqui, tá tudo ok as strings, né? Aí beleza, vamos ver o próximo. O próximo objeto é o for, andares. Aí beleza. A gente já vê algo estranho, né? Porque tá com tipo objeto, mas aqui a gente tem números. Porém, observando bem, tem um tracinho aqui. E por causa desse tracinho, acabou que tudo ficou como objeto. Então ficaram vários objetos. Mas a gente vai tratar isso quando eu passar para a parte do projeto em si. E a gente pode estar mudando esse tracinho para outra coisa. Um exemplo, como isso aqui é a quantidade de andares, né? Ah, tem 20 andares, tem 5 andares. A gente pode botar esse tracinho como um zero, né? Convertendo para um zero, aí a gente já pode deixar tudo como um inteiro. Isso. Por isso é importante, né, a gente fazer análise exploratória. Se a gente suba aí um pouquinho, Guilherme. Se a gente fosse. Não, mais. Beleza. Tá, aí, isso. Se a gente fosse pegar por aí, né? Se a gente fosse analisar o andar, né? O fluxo, a gente poderia até se confundir, né? Isso seria um inteiro devido à natureza, né? Do número ser muito parecida com os outros números, como space, bathrooms, as rooms também. E ocorre que não é, né? Por isso a importância aí da gente ver e a gente tratar, porque se a gente fosse trabalhar com aplicando técnicas em números inteiros, né? Para números de como é, né? Como string, né? Por exemplo, não ia dar certo, né? Beleza. Faltam dois objetos, né, para ver. Próximo objeto, que é o animal. Aí a gente já vê que tá ok, né? Tem um aceita e não aceita. Isso aqui pode ser modificado, né? Pode ser um booleano, né? Botar um 1, 0. Já facilita também na parte de modelagem. E a outra coluna é o se é mobiliado ou não.
Aí beleza, mobiliada e não mobiliada. Então, ok. Todo mundo acompanhou até agora, tá tranquilo? Teve alguma dificuldade, alguma dúvida? Porque senão eu vou já ir para a parte do projeto de ciência de dados. Beleza, aparentemente tudo ok até agora. Então vamos lá. A gente já deixou um projeto pronto, elaborado, já com toda a parte de modelagem, utilizando alguns algoritmos, e eu vou mostrar exatamente isso agora. Eu e o Márcio vamos ir explicando o andamento do projeto, e só quando a gente terminar de explicar que a gente vai passar a atividade. Lembrando que caso tenha alguém que, por curiosidade, já, sei lá, pegou a base de dados, porque já tem alguns dias que a gente disponibilizou, foi antes de ontem, foi ontem. Caso alguém tenha tido curiosidade, eu nem lembro, tenha tido curiosidade e já tenha feito alguma coisa, alguma análise, pode ser o mais simples possível com os dados, pode falar aí que quando a gente terminar de explicar o projeto, vocês podem compartilhar a tela, mostrar como está indo o andamento do projeto, tranquilo, sem problemas. Então, quiserem mostrar alguma coisa, olha, o Matheus Levi já tem algo para mostrar, então beleza. Quando a gente terminar de explicar, o Matheus Levi aí já pode compartilhar a tela dele e ver o que ele fez. E o importante é a gente compartilhar conhecimento, né? Então, quem já tiver feito alguma coisa, é isso aí. Beleza. Agora já estou em outro collab aqui. Esse collab aqui foi o que a gente elaborou. Previsão do preço das habitações no Brasil. No caso, nesse projeto, a gente comparou 5 algoritmos de regressão, são algoritmos de machine learning, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos começar. Beleza, temos a primeira fase, que é o entendimento do desafio. Então, o entendimento do desafio, nós temos que realizar a previsão do preço, né, dos imóveis, apartamentos, as habitações no Brasil, investigar esse dataset aí, né, porque ele tem 13 características diferentes, né, 13 colunas, então dá para tirar bastante informação desses dados. Bom, entendimento da área da empresa, né, é esse mercado aí de imóveis, especificamente aluguel. Então, vamos lá. A primeira fase é a extração e obtenção dos dados. Aí, beleza, de cara aqui tem um monte de importe, mas não se assustem, porque a gente começa a importa um algoritmo, importa outro, aí quando vai olhar, tem um monte. Mas aí tem algumas bibliotecas, NumPy, que é a parte de manipulação mais matemática, Pandas, o sklearn, no caso é o scikit-learn, é mais para a parte de aprendizado de máquina, né, machine learning. E aí tem alguns importes, como por exemplo, Random Forest Regressor, é um algoritmo, Linear Regressor, é outro algoritmo. Isso. Então, no caso, a gente tem um import para cada método ou algoritmo específico. Tanto que a gente não faz um import, tal biblioteca, as, e bota a nomenclatura. A gente bota o from, tal pacote do sklearn, importe somente isso. É uma forma diferente de fazer os imports. Isso, até porque são bibliotecas muito grandes, né? Muito pesadas aí. E quanto menos você importar, assim, melhor para o seu programa. Aí beleza. O Matplotlib e o Seaborn são bibliotecas para a parte de plotagem de gráficos. Também tem esse Warnings, que é bem interessante, que aí o projeto, toda vez que você rodar, ele vai ignorar os warnings, então só vai dar problema se realmente for um erro. Então não vai ficar aqueles warnings chatos nos irritando durante o projeto. Aí beleza, o primeiro comando vocês já viram. Eu acho que faltou importar. Não, faltou rodar o comando de import, é isso mesmo. Beleza, a base de dados eu já coloquei aqui. Aí beleza, o primeiro comando vocês já viram, né? A gente já comentou sobre as colunas. E basicamente é isso, a parte de obter os dados. A parte do tratamento dos dados, nesse projeto, a gente fez em conjunto com a análise exploratória. Então a gente foi observando as variáveis e ao mesmo tempo já fazendo os devidos tratamentos. É até uma forma mais interessante de fazer um projeto de ciência de dados, né? Faz até mais sentido, né? Porque na análise exploratória é justamente isso, você está investigando, descobrindo se tem alguma bronca, algum problema para resolver antes de ir para a parte do modelo de machine learning. Então tem que deixar os dados limpos, tudo certinho para elaborar o modelo.
Aí beleza. Quer comentar alguma coisa, Márcio? É isso aí, né? Porque muitas vezes essas duas funções, né, que a gente listou lá nos passos, elas se confundem, né? De você explorar e você já fazer o tratamento dos seus dados. É uma tarefa muito importante aí, porque se você não tiver com os dados alinhados, você pode aplicar todo o modelo que você não vai chegar num resultado que você queria. É muito complicado assim. Por isso que os dados é uma das partes centrais na parte de ciência de dados. Pode continuar. O Luiz Guilherme perguntou se tem algum padrão a ser feito na análise exploratória para evitar passar algo batido. O padrão na análise exploratória é você observar todas as colunas. Você não pode deixar nenhuma coluna passar. E quando fala observar, é observar bem mesmo. Então, você plota gráfico, você vê diferentes formas de visualização, tudo possível para não deixar escapar nenhum problema em uma coluna. Como aquela lá que eu mostrei lá do andar, que tinha o tracinho. Só por causa daquele único tracinho, ele já mudava o tipo do dado, já não era mais um inteiro. Então, tem que observar todas as colunas, todas as Isso mesmo. variáveis. Acontece muito também em bases, como por exemplo da Covid, ou então bases que foram feitas por humanos mesmo, né, sem o auxílio do software propriamente dito, e você ter diferentes valores para valores que deveriam ter apenas dois campos, né? Por exemplo, sim e não, você tem sim com o S maiúsculo, né? Uma pessoa faz assim, outra pessoa faz com o tudo minúsculo, aí outra pessoa faz o sim com o tudo maiúsculo, ou então não sem o acento, não com acento. Isso tudo é coisa que você deve se atentar quando você estiver fazendo essa parte, né, de análise exploratória e também de tratamento de dados. Principalmente aí quando for mexer com bases aí que foram manipuladas por mãos humanas, assim. Às vezes até não seja nenhum caractere que você tenha visto, né? Às vezes a pessoa tem uma planilha gerada pelo computador, por exemplo, e ela faz uma alteração no Excel e não sabe voltar, né? Aparentemente está tudo certo, mas às vezes pode ser que algum caractere ainda fique lá, né? Depois da edição, isso tudo pode acontecer. Isso tudo que você tem que estar preparado aí para não deixar batido, né? Beleza. Quem tiver mais dúvidas, pode ir falando aí no chat que a gente responde. Bom, vamos continuar, né? Aqui a gente vai começar, no caso, a nossa análise exploratória em conjunto com o tratamento dos dados. Primeiro comando, que vocês já viram também, né, para observar os tipos de dados. E a partir disso, depois de observar aqui, o que a gente fez foi o seguinte: a gente decidiu dar uma atenção para essa coluna aí do total, né, do aluguel, e rodei o comando df, nome da coluna, string, .min, para pegar o menor aluguel, e também o comando max para pegar o maior. E aí a gente já percebeu que tem uma diferença enorme nos valores, né? Então, quando eu botei aqui para plotar um plot.box, no caso é o boxplot, vocês podem ver que esse gráfico não ficou muito interessante. Todo mundo aqui já viu esse boxplot? Quem não viu o boxplot, fala aí. É bom dar uma explicada, né? Dá uma explicada em Pessoas do boxplot. PHP. Eu vou abrir uma imagem aqui de boxplot para vocês darem uma olhada. Pronto, aqui a gente tem um boxplot. Bom, o gráfico de boxplot ele é muito útil na análise exploratória. Dele a gente tira algumas conclusões a partir das variáveis. Então a gente tem aqui na caixa grande, a gente tem a grande parte dos dados. Então a maioria dos dados estão aqui. A barrinha de baixo é o mínimo, o menor valor. A de cima é o máximo. Em cima, quando a gente tem bolinhas, elas são consideradas outliers. O que são os outliers? São valores fora da curva. Então, são valores que estão na base de dados com uma frequência bem menor em relação aos outros
e que são de valores bem discrepantes em relação à grande maioria. Então aqui, ó, voltando para o projeto, o gráfico não ficou nada interessante, ó. Não apareceu nem a caixa do boxplot, só apareceu esse monte de outlier, enfim. Ficou um boxplot, como podemos dizer, deformado. Não dá para tirar conclusões disso aqui. É A impossível tirar gente vê conclusões. como tem variação muito grande, né, nos preços dos imóveis, né? Tanto que, ó, o menor é 500 e o maior é de 1 milhão, 120 mil, é? Caramba. É muita diferença. Então, beleza. Para isso, então, vamos melhorar a visualização, porque tem muitos outliers. Então, dessa forma, uma solução é filtrar os dados e manter os preços somente de uma determinada faixa. Aqui no caso, eu peguei data frame, as posições onde dentro desse data frame, no total, são menores ou iguais a 20 mil. E atribuo isso para o próprio data frame. Dessa forma, rodando o mesmo comando, que é o plot.box, depois coloco o título, que está aqui em cima, e dou um PLT show para ele exibir o gráfico. Agora sim a gente tem um boxplot útil. Vocês podem ver que os dados estão entre mais ou menos 2.500 e 7.500. Então é o preço médio do aluguel, mais ou menos está nessa faixa, da grande parte dos dados. E a gente tem vários outliers acima dos 12.500. Então, beleza. A gente tirou alguma conclusão, uma conclusão bem superficial a partir desse boxplot. Isso, o Elias ele perguntou aqui, poderia ser um erro de Beleza. digitação? Poderia sim. Inclusive, Poderia algo também. que poderia ser feito nesse caso, né? Como, bota aí na amostragem aí do valor do total. Você deu aí um head no data frame. Mais para cima. Cadê? Mais, Não é isso aqui? O Não, sobe máximo mais, e o sobe mínimo? mais. Não, em tudo. Na tabela em geral. Aí em cima, né? A gente não tem esse OA, tem o rent Isso. amount, proper tax Deixa eu passar e para o cá. aí. Isso. O que a gente podia fazer nesse caso aí, por exemplo, era conferir se dava certo, né? Como a gente tem esse ROA, esse rent amount, esse proper tax, esse fire insurance, esse total é a soma desses valores. Para a gente validar isso, a gente pode somar todos e verificar se estão iguais ao total. Se for igual ao total, então tá certo, né? Se não for, tem um erro de digitação. Aí você pergunta em qual ficou o erro de digitação, né? É, Aí, geralmente, aí nesse caso aí, o que faz mais sentido seria considerar a soma, né? No caso haja aí uma divergência. Ou então até você excluir o registro do dado, né? Por exemplo, se tiver alguma inconsistência. Porém, como o mundo não é perfeito, né? Muitas vezes aí quem for trabalhar com a área de ciência de dados vai se deparar muito com isso, com dados que não são confiáveis, muito confiáveis. Né? Você não tem, às vezes algum dado fica faltando, às vezes algum dado parece que foi corrompido, alguma coisa assim. E você tem algumas técnicas para você lidar com isso. Uma delas é você, como eu falei, né, essa medida mais paliativa, você considerar a soma, ou então você poderia apagar o registro, né? Porém, às vezes isso não é possível, né? Justamente porque você tem poucos registros, isso pode prejudicar na hora de você treinar um modelo, de você apresentar um resultado. Então, você pode também manter, né? Vendo aí, lógico, né? Não pode ultrapassar um, como é mesmo, um limite, né, máximo de erros desse tipo. Então, tem alguns que utilizam a parte da média, da mediana, né, que são cálculos aí, a média você tira a metade, a mediana você não considera os outliers, né, são cálculos estatísticos que você mensura um novo valor ali para onde aparentemente está corrompido, né. Com isso, você vai ter ali, você vai tirar aquele valor real, né, que seria, mas você vai colocar algo que está ali no meio, né?
tá ali no boxplot ali, não tá como outlier, né? Não vai prejudicar muito a sua análise. Beleza. Inclusive, é uma boa aí para quem for fazer tarefinha, né? É. Conferir essa parte aí, né? Somar aí e ver se bate aí o valor. Inclusive, a gente deixou algumas coisas escapando aí no projeto para ver se vocês descobrem e resolvem esses probleminhas aí. A desculpa é essa, né? É, a desculpa é essa. Mas na verdade o que a gente fez aqui, né? A gente fez o mais simples, né? Eu falei, vou olhar aqui, vou ter que tratar, vai dar um trabalhozinho aí, vai precisar de bastante código. Eu vou fazer o seguinte, vou considerar só os que vão até 20 mil e é isso, é sucesso. Vamos fazer o modelo. Aí, beleza, vamos continuar. Tem um comando muito interessante da biblioteca matplotlib, do pyplot, que é o subplots. Então ele faz meio que um array e ele já faz a plotagem dos gráficos em conjunto. Então aqui a gente vai ter 3 gráficos empilhados já aqui numa plotagem só. O primeiro gráfico é um histograma do total, o segundo é o boxplot e o terceiro é um violin plot, que funciona mais ou menos no estilo de um boxplot, porém a visualização é diferente. Então, beleza. Dadas essas plotagens, nós temos as conclusões. Aqui o histograma. Dá uma explicada no Instagram, ele acho que alguns Beleza. vão pagar a estatística. O histograma ele vai fazer o seguinte. Eu escolhi uma coluna, o total. Ele vai ficar no eixo X. Então aqui os valores do total que estão de 0 a 20 mil, como eu coloquei lá para o data frame considerar só até 20 mil. E no eixo Y ele vai mostrar a frequência que os valores aparecem na base de dados. Então, nesse histograma a gente tem o quê? Entre 0 e 5 mil está a grande maioria dos dados, certo? Essa primeira barrinha mesmo vai até quase 3.500. E poucos imóveis vão estar acima dos 15 mil, que está até aqui a faixa de 20 mil. Então o histograma é isso. Eixo Y é a coluna que você está tratando, então eixo X é a coluna que você está tratando, e o eixo Y é a frequência absoluta, ou também pode ser a frequência relativa, que seria, no caso, ia ser no caso em porcentagem, né? Ia ser de 0 até 1. O boxplot, que a gente falou agora há pouco, né? Aqui está os dados, aqui os outliers. E o violin plot, que tem uma certa semelhança com o boxplot na forma que a gente interpreta os dados. Ele tem aqui o eixo Y, que é justamente a coluna, né? No caso que vai de 0 até 20 mil, o valor total. E aqui está a grande concentração dos dados, entre 0 e 5 mil. Alguém tem alguma dúvida sobre algum desses 3 gráficos? Se não, vou prosseguir. Qualquer dúvida pode deixar aí no chat. Beleza. Aí vamos lá. Daqui a gente já tirou uma conclusão mais concreta, né, sobre como está a distribuição dos valores dos aluguéis, claro, até a faixa dos 20 mil. E agora a gente pode também estar explorando outras variáveis. Agora a gente vai olhar a parte da área, a área do imóvel. A menor área é de 11 e a maior está de 46.335. Aí a gente já entra naquela discussão, né? Será que teve erro de digitação, né? Que aí, no caso, a gente tem um imóvel de 11 metros quadrados, de 46.335. Enfim. Eu coloquei para fazer o boxplot e acabou dando na mesma quando a gente estava olhando lá a variável do total. Ele fez uma plotagem que nem sequer apareceu a caixa, só apareceu os outliers, ficou um boxplot difícil de interpretar alguma coisa a partir dele. E novamente eu fui na solução simples e considerei somente as áreas menores ou iguais a 500. Aí fiz o boxplot, inclusive eu tenho que rodar aqui, né? Deixa eu rodar. Depois que eu limitei o intervalo, ele fez um boxplot bem legal, que mostra a área mais nessa faixa aqui dos 100 a 200 e vários outliers acima dos 300.
que acredito eu que seja metros quadrados, né? A área do imóvel. Aí, beleza. Depois do boxplot, foi feita a mesma coisa, a mesma análise que foi feita com o total, utilizando subplots para plotar em conjunto o histograma, o boxplot e o violin plot da variável área. E aqui tem alguns atributos que a gente passa, né? Font size, também a cor também, certo? E também tem o fig size para ver o tamanho que a gente vai plotar o gráfico. Aí beleza. A gente tem aqui o histograma das áreas, eixo X de 0 a 500 metros quadrados e a frequência em que aparecem imóveis com os respectivos valores. E a gente vê que a maioria está entre 0 e 100. Já aqui no boxplot, a gente já visualizou, na verdade esse aqui é o mesmo boxplot que está aqui, é a mesma coisa, só fiz plotar ele de novo. E o violin plot que vai tirar a mesma conclusão, basicamente, né? De 0 a 100. Aí beleza. Tem várias colunas no projeto, dá para a gente fazer essa mesma plotagem, os mesmos gráficos para a maioria das variáveis, no caso os inteiros. E aí vocês vão testando aí depois na atividade. Quem quiser pode explorar todas as variáveis. A gente vai deixar um tempo aí para vocês fazerem. Vamos deixar até o final do domingo, na verdade, que aí fica a atividade aberta, aí vocês ficam de boa para ir brincando aí de analisar dados. Isso. Quem quiser, quando terminar, fazer logo, né? Ficar aí, a gente pode ficar aqui e acompanhar você, viu? Aí beleza, aqui eu botei um comando que é o df shape para ver o número de linhas. E depois que eu fiz aquele corte, né, na base de dados, coloquei só total até 20 mil, também botei só área até 500, ficaram 10.363 linhas no nosso dataset. Aí beleza. Agora, aqui eu vou mostrar uma plotagem em conjunto bem interessante, explorando várias variáveis com boxplot, onde eu dou um def columns, salvo nesse calls, crio a lista e removi essas duas variáveis, área e andares, porque eu fui pegar somente as variáveis cidade, quartos, banheiros, espaço de estacionar, animal e se ele é mobiliado ou não. Aí beleza. Eu rodo um loop aqui, certo? E nesse loop eu vou plotando de coluna em coluna um box plot para cada uma delas com o total, passando os dados, no caso é o data frame. Aí cada coluna que ele percorrer, ele vai botar um box plot para cada diferente variável que a gente tiver nessa coluna aí. Como por exemplo aqui na distribuição de preços dependendo da cidade. A gente tem aqui São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas e Belo Horizonte. Aí beleza, ele termina de rodar o loop. Inclusive eu vou rodar aqui. Rodou em 1 segundo, tá de boa. E aí temos vários box plots. Então a gente vê a quantidade de quartos, o box plot também dos banheiros. E a partir disso a gente vai tirando as nossas conclusões, né? Então essa análise exploratória é basicamente isso. Plotar um monte de gráfico observando todas as variáveis possíveis. Para entender essa parte aí, tem um cara que é calouro, né? Essa parte aí do loop deu para entender? Beleza. Beleza, então. Tranquilo. Pode falar. Aí, quando vocês forem fazer a atividade, né? Se tiver dificuldade, na verdade você não precisa estar fazendo loop, né? Tem várias formas de analisar os dados. Tem formas bem mais simples e que você vai conseguir explorar tudo e remover todos os problemas que tiverem lá na base de dados para fazer a modelagem. Inclusive, eu vou mostrar aqui, eu recomendo vocês consultarem as documentações, certo? Por exemplo, a documentação do Pandas é muito boa, certo? Tem tutoriais, tem exemplos. Por exemplo, se você colocar Pandas, Ready, aí Excel.
A documentação do Pandas ele vai mostrar os parâmetros que você pode passar, ele explica tudo bem detalhado. Tem até exemplo aqui, eu acho. Eu lembro que tem até exemplo. Sempre tem exemplos também para vocês entenderem como funciona. E outra documentação muito boa, que vai ser da parte de modelagem, que o Márcio vai explicar, é a documentação do Scikit-Learn, que é uma documentação muito boa mesmo, bem elaborada. E aqui vocês podem ver diferentes algoritmos, diferentes formas de vocês fazerem a parte de modelagem, certo? Algoritmos de regressão, e aí tem exemplos, ó, classificação. Ficou meio bugado aqui. E lógico, né, também sempre recorrer aí aos fóruns aí, o Stack Overflow da vida, né? Geralmente, pessoal, vocês vão achar mais conteúdo assim, nessa parte aí, principalmente para quem está começando, mais conteúdo em inglês, né? Então, uma boa dica é sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, tenta pesquisar em inglês no Google, né? E se você tiver um pouco de dificuldade, você pode até colocar no Google Tradutor, porque você jogando lá, você vai ter mais resultados, né? E vendo lá, você encontra, por exemplo, a função no Stack Overflow, mas não sabe usar, né? O cara não explicou, você já pode recorrer direto, né, à documentação para ver isso aí, né? Nesses casos, principalmente quando você só quer fazer aquele negócio, mas não sabe qual função usar, né? Não sabe como usar, é uma mão na roda. Ajuda muito. É mais fácil você achar no Stack Overflow pesquisando em inglês, de certeza. Principalmente essa parte de Data Science. Se você pesquisar em português, vai ser difícil de achar soluções. Você até pode encontrar, mas coisas muito específicas é muito difícil de conseguir achar em português. Então, beleza. Eu dei aqui um def columns. Não sei por que eu rodei isso aqui depois. Tem os comandos de Unity também, que vocês já viram anteriormente. Beleza, eu tinha rodado para poder tratar. Aí, beleza. Primeiramente, o modelo, a gente geralmente escolhe um foco. A gente quer fazer uma previsão do quê, né? O que é que a gente vai explorar nesse modelo aí de Machine Learning? Então, primeiro, aqui estamos salvando nesse calls drop todas as variáveis, as colunas, no caso de taxas, valores, que não sejam o valor total. Então, a gente tirou aluguel, a taxa do condomínio, taxa de propriedade e do seguro contra incêndio. Então, a gente dá um df.drop, calls drop, passando aqui como parâmetro. Aí, beleza. Isso, no caso, o nosso foco vai ser a soma delas, né? Que já está no total. A gente vai focar somente no valor total, né? O quanto que você realmente vai pagar de aluguel todo mês. Já tudo, né, no caso, porque está incluso o valor do aluguel, né? Tal. Do condomínio e tal. E esse daqui é o getDummies. O getDummies é uma função muito boa do Pandas. Lembra que eu falei que tinha algumas colunas que dava para converter para booleano, né? Colocar 1, 0, 1, 0, que aí já ajuda no modelo? Então, a gente cria novamente uma variável, passa as colunas que a gente vai tratar, e a gente dá um pandas.getDummies, passando o data frame e as colunas que a gente vai fazer essa criação dos dummies para as colunas com strings. E aí o que vai acontecer vai ser o seguinte. Eu dei um df-head. A coluna cidade, por exemplo. Ele tinha lá Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. O que ele fez foi o seguinte. Ele criou uma coluna para cada cidade, né? Se fossem todas, deixa eu pensar, todas as capitais do Brasil, aí já não ia dar certo dar esse dummies aí, porque ia ficar uma quantidade enorme, né? Poderia até dar certo, mas não sei se ficaria muito legal. Mas beleza, tinham poucas cidades, né? O resultado não ia ficar muito legal. Não ia ficar muito agradável. Tinham só 5 cidades, então deu para fazer o dummies com essa coluna também. Então a gente tem cidade Belo Horizonte, aí o 0 não. Se não tiver 1 é sim. Campinas, Porto Alegre, enfim, ele fez isso para todas as cidades. Da mesma forma, para animal. Ele criou uma coluna animal accept e not accept. E também para saber se é mobiliado ou não. Beleza? Então, dessa forma, fica bem mais de boa para a gente fazer a parte de modelagem. Rodando novamente o info,
a gente vai ter os tipos dos dados, que agora vai estar quase tudo como inteiros, como valores numéricos, exceto a coluna de andares, que está ainda como objeto. Como eu tinha mostrado anteriormente, né, nesse de andares, ele tem um tracinho aqui, e é só por causa desse tracinho que ele está deixando tudo como objeto, porque era para ser numérico mesmo, ser inteiro. Então o que a gente faz é o seguinte, a gente usa o comando lock, ele vai percorrer no data frame floor, onde foi igual a tracinho, ele vai mudar para 0, certo? E depois de mudar para 0, ele ainda vai continuar como objeto, e aí eu rodo o comando type na coluna floor e converto para inteiro. Aí beleza. Se eu der mais um definfo, a gente tem que floor agora também é inteiro. E aí já dá, por exemplo, para fazer aqueles histogramas, boxplot com essa coluna. Então isso podia ter sido feito até antes, né? E aí já dá para fazer mais gráficos. Isso aí fica para vocês depois. Beleza, tá tranquilo até agora? Essa parte aqui do tratamento dos dados? Quem tiver dúvida, pode falar aí. E agora, terminando essa parte do tratamento, a gente vai preparar os nossos dados para a fase da modelagem, né? Normalmente a gente coloca esse pré-processamento já dentro da fase da modelagem, né? Mas sabemos que isso vem antes. Então, beleza, eu deixei separado aqui o pré-processamento dos dados. E aí cria uma funçãozinha e escolhemos a coluna total para o conjunto Y, porque a gente vai ter o conjunto X e o conjunto Y, que daqui a pouco o Márcio vai mostrar a separação dos conjuntos, que vai ter a parte de treinamento e a parte de teste. Os dados que vão ser de treinamento vão ser os dados em que vamos aplicar os nossos algoritmos de machine learning. E os dados de teste, eles são para teste, então não vai ser aplicado nenhum algoritmo. Aqui eu escolho as colunas, eu dropo o total do x e deixo o total somente nessa variável y e crio um novo data frame com x depois de ter dropado o total e salvo aqui nessa variável. E depois de todo esse tratamento, ele retorna o x e o y, nessa funçãozinha de pré-processamento. Aí beleza, temos o x e o y. No caso aqui ele está somente criando as variáveis. Ele cria as variáveis e chama a função pré-processing. Aí beleza, ele Isso. rodou o Porque no caso pré-processamento. aí, o pré-processamento, né, no eixo X, você vai pegar tudo menos o total, né? Que vai Que é o ser. total que a gente escolheu como Isso. modelo. São os outros parâmetros, né? A cidade, a É, área, a quantidade de quartos, banheiros. E no eixo Y vai ser só o nosso total, né? Basicamente isso que a função faz. E aí você já está atribuindo o retorno da função, né? Que ela vai retornar o X e o Y para o nosso X e Y, né? tá. Isso aí. Lá Aí da função. por que a gente colocou o total no y? Porque nós vamos fazer uma previsão do valor total, né, dos aluguéis. Então a gente coloca no y a variável que a gente vai escolher para realizar a nossa predição. Aí beleza, vem o que eu tinha dito, a gente divide os dados em dois conjuntos, o conjunto de treinamento e de teste. Então a gente vai ter o x de treinamento, o x de teste, o y de treinamento e o y de teste. E a gente Isso. passa esse comando aqui do scikit-learn, que é o train test split. O que ele vai fazer? Ele vai separar os dados e aqui eu passo esse test size para ver qual a porcentagem dos dados que vai ficar para teste. No caso, 20% vai ser teste e 80% vai ser para treinamento. E esse random state é a seed, eu acho, que vai ficar quando ele dividir os conjuntos de dados. Aqui tem alguns comandos também do scikit-learn, que é o fit transform e o transform, que ele vai tratar o dimensionamento dos dados. Isso aí já entra na fase de modelagem, na verdade. Você está mutado, Miriam.
O microfone aqui não estava querendo ativar. Aí beleza, a gente fez o pré-processamento, rodamos esse comando para ele dimensionar os dados, formar um novo conjunto de treino e de teste. E aqui eu botei para imprimir os resultados. Aí vai imprimir um monte de valores que daqui a gente não vai interpretar, não vai ter nenhum resultado ainda. Mas aí fiquem tranquilos que é agora que começa a brincadeira, que começa a modelagem dos dados. Beleza? Isso. Bom, basicamente, para a gente fazer a modelagem, a gente pegou a gente escolheu esses 5 modelos aí, o Linear Regression, a Decision Tree, o Random Forest, MLP Regression e o Gradient Boost, né? E no caso eles já estavam na biblioteca, né? Na biblioteca que a gente importou lá do Scikit-learn, e a gente usou ele dentro seria um dicionário, né? Dicionário do Python, que a gente vai utilizar, a gente vai aplicar cada um desses modelos nos nossos dados, né? Primeiro de treino, depois no de teste, né? Para a gente ver aí qual seria o melhor nesse cenário, né? No cenário para a gente conseguir prever qual vai ser o valor do imóvel, qual modelo vai ser melhor. E para isso a gente vai usar 2 parâmetros para inferir isso. Os parâmetros vão ser a parte do RMSE, que seria um parâmetro mais ou menos de erro, né? Quanto menor ele for, melhor vai ser para o nosso modelo, e também pelo tempo que o modelo gasta para ser treinado, né? Quanto tempo você gasta para você aplicar esse modelo. Bom, a gente usou esse K igual a 5, né? Porque são os 5, no caso, os 5, né, modelos. Aí a gente percorre aí pelos itens dos modelos, né? O nome e o M. E a gente pega o modelo e a gente aplica esse cross-validate, né? É a validação cruzada no modelo com os dados de treinamento, o X e o Y, e com esse CV seria. Me esqueci agora o nome específico desse parâmetro. Mas aqui ele recebe o K igual a 5, e aqui a gente usa esse NMS, esse neg min squared erro, né? Que vai ser o que a gente vai utilizar para medir, né, o sucesso do nosso modelo. Aqui a gente vai calcular a acurácia, né? A acurácia medida pelo nosso RMSE, né? Que é esse que a gente viu, Mean Squared Error, a partir do resultado do teste que a gente vai pegar, né? E a gente vai calcular com essa fórmula matemática, né? A gente não tem pretensão de entrar muito a fundo nessa parte de explicar como funciona o modelo, ou então como funcionam os cálculos. Basicamente, a gente está utilizando isso para a gente conseguir medir a porcentagem de sucesso que a gente consegue com cada um dos modelos, né? Para a gente poder comparar depois. Tá subindo. Foi só para rodar aqui que eu tinha esquecido. De boa, de boa. Senão não ia dar certo agora. Tá, tranquilo, tranquilo. Beleza. Sim, basicamente a gente vai pegar, né? A gente vai pegar essa média do RMSE e vai pegar o tempo, também o tempo médio que ocorre para a gente calcular esse modelo, e a gente adiciona aí ao dicionário do modelo, que o negócio vai ser o seguinte, né? A gente vai pegar para cada modelo, a gente vai colocar esse min RMSE e o training time, para a gente poder plotar um gráfico depois, para a gente comparar qual modelo se ajustou melhor à nossa proposta aí, né? E o resultado aí da plotagem a gente printa com o nome aí, né? Aí beleza, ele tá Ele rodando. demora um pouquinho aí, porque dependendo do modelo, isso pode demorar. Mas aí a gente via a linear regression, né? Treino muito rápido. A decision tree também, a random forest um pouco mais lenta, né? Também o RMSE, até agora o melhor está sendo do random forest. Acho que tem como a gente ver isso com mais calma, né? Com mais clareza quando a gente plotar os gráficos. Tá rodando, tá rodando. Que umas meia hora termina.
Eita. Aí, rodou. Foi 8 segundos. 8 segundos, diga aí, diferença. Foi. Aí, beleza. Beleza. Bom, basicamente aí, a gente só a título de comparar, né? A gente vai criar um resultado, a gente vai pegar os modelos aí, os itens dele, e vai adicionar numa lista tanto o RMSE, né? Que é o nosso fator que a gente falou, né? Quanto menor, ele melhor vai ser, e o training time também, quanto menor, melhor também. E a gente vai adicionar eles a esse model results aí, essa lista. Depois disso, a gente vai basicamente fazer a plotagem disso. A gente tem aí o data frame com as colunas de modelo, o RMSE e o training time. E a gente vai... ele basicamente ele pegou os resultados, né? Ele ordenou pelo RMSE, né? De menor até o maior RMSE. E tirou o index, que seria aí para contagem aí, que seria outra coluna, uma coluna adicional que a gente que o Python ele adiciona. E basicamente a gente teve isso, ordenado de RMSE do menor para o maior. O melhor algoritmo que a gente teve foi o Gradient Boost, né? Que ele tem o menor RMSE e também tem um dos menores tempos, né? O terceiro em tempo, se a gente for analisar aí. O primeiro fica com a Linear Regression e a Decision Tree com o segundo tempo, né? Isso aí. Já rodei já. Isso. E essa daí foi basicamente a gente plotar. Com o gráfico a gente usou o Matplotlib e o Seaborn, não foi? Seaborn, que é Seaborn. esse aqui, SNS Isso. aqui. Para plotar esses gráficos aí com essas coresinhas bonitinhas aí. E a gente vê aí que ele está pelo RMSE, né? A gente viu que a gente já tem falado antes que o do Gradient Boost, né? É o melhor, é o que tem o menor RMSE, portanto, melhor nesse quesito. E aí seria pelo tempo, né? A gente está plotando desse do tempo pelos mantendo, né, as cores a título de comparação, né, com os outros, mantendo as cores e as ordens já ordenados pela quantidade de RMSE. E a gente vê aí que tem uma grande discrepância, né, principalmente aí com esse MLP Regression, que demorou muito, né, demorou 8 segundos aí para rodar, mais de 8 segundos, um tempo muito grande, enquanto o segundo menor, o Random Forest, demorou 2 segundos, né, uma discrepância muito grande. E o Gradient Boost aí demorou pouco menos, né, de um minuto aí. Um minuto um segundo. Um quarto de segundo. É isso aí. Mais ou menos. Um meio de segundo, no caso. Beleza. O Linear Regression e Decision Tree tem um tempo tão insignificante que mal aparece o gráfico deles, né? Não aparece a barrinha deles. Beleza. Certo. Tem alguma dúvida até agora? Qualquer coisa, falem aí. A gente já está chegando no finalzinho do projeto. Se alguém tiver dúvida, pode falar, pessoal. Se tiver essa parte, a gente deu uma corrida mesmo assim, né? Porque é meio complexa, né? Se pega para os pormenores. Mas qualquer coisa, estamos aí. Qualquer dúvida, podem falar também. Se não for muito claro, a gente tenta explicar de outra forma também. Bom, então vamos lá, né? Vamos seguir. Bom, basicamente a gente viu, né, que o Gradient Boost é o modelo que tem mais vantagem. O que a gente vai fazer aí é pegar esse modelo aí e treinar, né? Usar esse model fit para treinar, para esse best model DF results. Ele vai pegar o que está com o menor RMSE, né, que a gente tem ordenado anteriormente nos resultados, que no caso foi o Gradient Boost, e vai atribuir nesse best model. E o model agora vai ser esse best model aí, vai pegar esse modelo e vai vai treinar com o eixo X e o eixo Y, que antes a gente já tinha definido, né?
Com isso, a gente gerou essa previsão das labels, né? Com essa predição do, do, do X do teste, né? No caso, a É o gente conjunto de teste. é isso. A gente fez a predição no conjunto de teste, né? Primeiro a gente treinou com o de treinamento, ele executou nesses dados de treinamento o modelo, e agora para a gente ver se está realmente funcionando, como foi o desempenho, a gente usa o de teste para ver como ele está se comportando, né? Se a gente está no caminho certo. E aí a gente mensura novamente o RMSE, só que com o que foi predito, né, com o que a gente pegou dos dados de teste, não de treino. E aqui a gente consegue mensurar quanto foi de RMSE e também quanto foi o tempo de treinamento para treinar o modelo de, na parte de predição, né, como foi para ele executar o modelo. E aqui a gente viu que o RMSE dele foi 2206, ainda foi um pouco alto, né? Acho que foi um pouco menor do que a do treinamento. Pode confirmar, Miriam? Oi? O RMSE do. Ele ficou menor mesmo, eu acho. Deixa eu subir Isso, aqui. Só vendo a tabelinha. isso, aí. É, 2244. 4,4. E deu 2.206, né? Ainda Pronto. está numa margem assim, não tem muita diferença, né? E com Beleza. isso a gente consegue mais ou menos, com o nosso RMSE, a gente consegue mais ou menos inferir qual a porcentagem disso, né? Ou seja, qual a porcentagem de dar erro no nosso modelo. E a gente viu aí que tem 45% de chance de dar errado, né? No caso aí, teria uma acurácia mais ou menos assim de uns 55%, né? 56%. Você vê que não é uma taxa de acurácia alta, né? Até porque a gente só trabalhou com a parte mesmo. A gente descartou outros valores, né? A gente não aplicou muitas técnicas. A gente só. Basicamente, a gente pegou um catado ali de modelo e tentou aplicar, viu qual estava melhor e usou esse melhor para ir tentar aplicar, né? Tem outras formas aí de você conseguir uma acurácia maior. Pode ser que vocês peguem algum modelo aí diferente de primeira e já tenham uma acurácia melhor do que os dos 5 que a gente escolheu, né? Isso, isso. Beleza. Certo. E aí, basicamente, ele está concatenando, né, o conjunto de teste com o que foi aplicado com a predição, para ver aí, mais ou menos, aí o que foi, o que estava de real, o que tinha de real e o que foi predito no caso do modelo, né? O que seria, no caso, o modelo, ele não sabia, né, os preços reais lá. Ele fez uma predição, ele achava que era aquele lá, né? Que ele fez a predição, porém o real era outro, né? O real preço era outro. A gente vê aí o real rating e o predict rating para os valores que a gente pegou, né? A gente pegou os 10 primeiros e o real seria aí o valor específico e o predicted seria o que o nosso modelo tentou adivinhar, né? Que o nosso modelo achou que seria. Isso aí. Isso. Com isso a gente consegue plotar mais um box plot. No caso seria aí a parte de pegar esses dois dados, né, o que foi predito e o que era real, e você vê aí que o real que ele se aproxima, né, o predito ele se aproxima, principalmente nos valores centrais aí do nosso box plot. Porém, você vê como o dataset real ele tem muitos outliers, né? Como a taxa de outlier dele é um monte de ponto preto é muito maior aqui do que o predito, né? Que isso também dificulta um pouco aí você trabalhar com esse tipo de modelo, né? Com esse tipo de base de dados, no caso. Isso.
E aí, basicamente, aí, essa linha seria mais ou menos aí uma intersecção, né, do que foi predito com o que era realmente o preço. A gente vê aí que nos preços mais baratos aí você tem uma, uma ocorrência maior, né, de ter esse match, né, de ter esse cruzamento aí do, do real com o predito. E a maioria, né, do que a gente passa, né, como a gente viu até no box plot, a maioria é mais confusa e é mais difícil de você ter esse casamento aí, né? Isso aí. Então, Bom, beleza, né? pode falar então. É. Bom, o Márcio explicou toda a parte de modelagem aí, como ficou a relação entre os dados reais e os dados, né, da previsão, né, onde foi aplicado o algoritmo de regressão Gradient Boost. E a partir disso a gente tem alguns resultados, né? O melhor algoritmo entre os que a gente testou para a previsão dos preços é o Gradient Boost Regressor. E a classificação do modelo de previsão apresentou os dados com a quantidade reduzida de valores fora da curva, quando comparado aos dados de teste, no caso, os outliers. E nós modelamos um algoritmo de predição com a acurácia de 56%. Isso foi o que a gente teve de resultado. E a partir disso, a gente vai deixar uma atividade para vocês, certo? Que a atividade vai ser a seguinte: vocês vão ter que pegar os dados e fazer uma análise exploratória diferente da nossa. Então, vocês vão pegar e explorar os dados, observando variáveis que não foram trabalhadas nesse projeto. Claro, vocês podem pegar as mesmas variáveis, cruzar com outras, etc. E, como extra, a gente deixa a criação de um modelo de machine learning com acurácia maior do que 56%. E eu vou criar aqui a atividade ainda para vocês. E teve um menino do começo aí, deixa eu ver. Foi o Matheus Levi, né? Que disse que já fez alguma coisa antes já para mostrar pra gente. Matheus Levi, se quiser, Opa, Se é a quiser, hora. beleza. mostra aí. Um minutinho, deixa eu só colocar a tela aqui. Tranquilo. Tranquila. Eu vou Sim, parar uma de boa, compartilhar. pessoal, nessa parte da análise exploratória é fazer o que o Eli estava falando, né? Tipo, a gente conferir aí se realmente aquilo ali é o total e a gente não tem nada de errado nessa parte. E se tiver aí, vocês escolhem, né, o que vão fazer com os dados que estão conflitando o valor do total com o valor da soma aí dos abatimentos aí que você vai ter que pagar. Bom, eu posso começar? Assim, não fiz nada demais também, né? Eu só olhei umas coisinhas e muitas delas, por exemplo, vocês passaram, porque a primeira coisa que eu vi foi com relação à área. Eu vi que tinham áreas muito maiores do que deveriam, como aquela de 46 mil metros. Assim, eu não sou nenhum especialista em imóveis, né? Mas eu acho que uma casa num prédio não deve ter um tamanho desse, né? Mas tudo bem. E aí eu resolvi cortar aqui um pouco até 1.000, assim, para conseguir ter um box plot mais razoável e tal. Eu olhei também, esse aqui é o original, né, no caso, que tem muitos valores assim, tão extremamente dispersos, né? Aí acredito que quando você tem um valor assim tão grande, dê para considerar como outlier. Eu olhei também para os. Qual é o nome? Em português? Os andares, e eu vi também que tem um prédio específico que tem um andar 301, o que eu acho também, que é um erro de digitação. Eu fui ver aqui, tipo, não tem nada demais na casa. Inclusive, 301 aquela andares casa é ali. bocado. O que eu estava observando é que aquela casa aqui de 40 e tantos mil metros, o preço dela também não é dos mais caros, assim, né? Então, eu acho que isso também pode ser outra métrica de que tem algo errado ali. E outra coisa que eu li também é que isso aqui é mais uma dúvida, porque eu anotei aqui algumas coisas que eu queria saber. Por exemplo, quando eu fui rodar um do Skype para conseguir tipo, entender um pouquinho melhor dos dados, eu vi que todas aquelas variáveis de preços, assim, elas aparecem como int, mas quando você roda, ele fica desse jeito aqui, com float, com esses valores tipo, em potência de 10 que eu achei tipo, muito, muito esquisito trabalhar. Eu queria até perguntar, tipo, é, como é que vocês fariam para deixar isso aqui um
pouco mais fácil de visualizar, não sei exatamente por que fica desse jeito. Eu acho que quando ele faz o describe, como é esses cálculos aí de média, de quartis e tal, que é de estatística, né? Ele já converte automaticamente para float. Então deve ter alguns parâmetros que dá para passar nesse describe para arredondar, né? Deve ter algum parâmetro para arredondar para ficar Isso aqui melhor é de mesmo. Eu vou olhar depois visualizar. na documentação. E aí Uhum. eu escrevi aqui também coisas que eu queria fazer, mas eu não sabia muito bem como fazer, que era justamente, eu queria conseguir fazer um gráfico que eu pegasse a média de preços por estado, só que foi algo que vocês fizeram, vocês fizeram um box plot dividindo por lugares e tal, assim, e aí eu posso pegar depois e adaptar, era mais algo naquele sentido, e Uhum. também queria, por exemplo, comparar a média de preços entre casas que são mobiliadas e as casas que não são, para conseguir ver a diferença, assim. Porque eu vi também que essas partes também estavam bem equilibradas, assim, relativamente, de uma proporção de 80 a 20. A maioria das casas, se eu não me engano, 80% delas eram não mobiliadas e 80% das casas aceitavam animais. E aí eu queria dar uma testada nisso depois também. Aí a dúvida que eu tinha era mais essa do float também, e depois eu Uhum. iria testar aqui usando um random forest, porque eu imaginei que vocês iam querer, tipo, prever o preço das casas, aí eu queria dar uma testada. Só que faltou, o que eu não tive tempo de fazer era a parte do pré-processamento, né, de deixar aquelas variáveis binárias e tudo mais. Sim. Aí vocês mencionaram o dummies, eu vou testar ele depois, até fiz aqui uma anotaçãozinha. E foi isso, basicamente. Nada demais. Legal. Ficou Pô, massa. muito legal, cara. Muito bacana aí essa iniciativa aí de você explorar mesmo. Essa curiosidade foi bem interessante Valeu. mesmo. Isso daí, essa parte de você ter que traçar paralelos, né, com o mundo real. Realmente essa base está meio esquisita, né? É. Você vê aí andar de 301 aí, casa com 40 mil metros. Andar, né? Uhum. Apartamento. Muito massa, velho. Muito massa aí. Boa, Parabéns aí. boa. Valeu aí pela Valeu. colaboração. Inclusive, eu vou colocar aqui o nosso projeto no Classroom também, que aí já serve de base e vocês podem consultar, fazer modificações em alguns gráficos. Vou colocar ele aqui também. Alguém mais tem alguma É, dúvida? Quer fazer logo e tal? Quer alguma consulta, alguma dica? Pode falar, viu, pessoal? é, Também pode pode falar postar aí, lá. pô. Se vocês não quiserem fazer logo também, né? Pode postar lá no Classroom lá, a gente tá atento também a tudo. Vamos deixar até domingo, né? Até 23h59 aí. Quem quiser fazer aí, a gente dá uma olhada e a gente dá um feedback aí na segunda para vocês. Bom, se ninguém for falar mais nada, né? Boa. Gostaria aí de agradecer aí a vocês, a presença de vocês aí nessa aula. A gente vai postar, está sendo gravado, né? A gente vai postar para quem também não conseguiu assistir, né? Para quem também quer ficar com consulta. De repente deu uma dúvida no projeto, né? Que a gente já tinha explicado, né? Se dá uma olhada lá. Se a gente não tinha explicado também, pode me perguntar. Valeu aí, galera. Valeu aí, Elias. E só agradecer aí, né? Valeu, galera. Valeu pela atenção. É Só isso. temos a agradecer a vocês que estiveram presentes Hoje aí. Valeu. é isso. Valeu.